Capítulo 2 de Pop Playtime tá pra sair, estamos todos hypados. No momento que estou fazendo este vídeo, o capítulo 2 ainda não saiu. Então nós vamos ver uma teoria do canal Linkzinho sobre quem é a senhorita Mami Longlegs aí, beleza? O canal do Linkzinho é muito bom e o link do vídeo original tá aí na descrição pra vocês estão assistindo depois no canal de lives do YouTube, ok? Então, enfim, sem perder tempo, partiu. Beleza. Hoje é o dia que eu decifro essa coisa rosa aqui que parece um mascote estranho de uma marca de chiclete. Sabe o que parece a Mami Longlegs? Parece um brinde do McDonald's, mano. Teve uma época que vinha os brindizão, que era tipo assim, era o boneco. Deixa eu ver se eu acho aqui enquanto eu falo. Era um boneco com os braços com imã. Era o Papa Burger, o Ronald McDonald's. Tá vendo? Não sei se vocês se lembram. A Mami Longlegs lembra muito esses brindes do McDonald's. Eram uns que vinham com imã na mão e você conseguia grudar eles assim, sabe? Você grudava a mão, grudava o pé. Eu não tô encontrando agora, mas é pra vocês terem noção, mais ou menos. Era mais ou menos isso aqui, entendeu? É o estilo de boneco da Longlegs. Pois é. Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje é dia de falar sobre a Mami Longlegs, o novo grande inimigo apresentado em Pop Playtime capítulo 2. Então, spoilers do capítulo 1 à frente, spoilers do capítulo 2 à frente. Estando avisado? Bom, senta aí e vem comigo. No primeiro capítulo do jogo, aprendemos literalmente muito pouco a respeito da história com o enorme potencial expansivo que Pop Playtime pode acabar entregando pra gente. Espero que entregue, tem tudo pra entregar. O pessoal da Mob Games tá fazendo um trabalho, assim, muito primoroso, sabe? Um trabalho atencioso, digamos assim, sabe? Eu joguei o primeiro capítulo, mas, pô, eu fiquei muito curioso e a história tá boa, tá tudo fluindo legal e igual ele falou, dá pra expandir pra caramba, mano. Tem muito potencial. Talvez eles tenham feito esse capítulo 1 propositalmente terminando ali pra que eles pensassem melhor no que eles iam fazer, baseado nas próprias teorias da própria comunidade. Isso é uma coisa que pode ter acontecido. Ou ele já tem a história toda perfeita, redondinha, e estão trabalhando, entregando só as migalhinhas pra gente ficar curioso pra caramba. A gente aprende um pouquinho só sobre a verdadeira natureza dessa estranha fábrica de brinquedos conhecida como Playtime Company, como um possível ex-funcionário com possível relação com incidentes que magicamente desapareceram com todos os funcionários da empresa há 10 anos atrás. Nós somos esse possível ex-funcionário que vai entrar na empresa 10 anos depois e descobrir algumas pequenas coisas, como por exemplo brinquedos mortos e uma coisinha azul extremamente fofa com intenções assassinas e dentinhos grandes que vai tentar matar a gente. E que basicamente vai capotar e morrer uns 10 minutos depois. De uma forma ou outra, o jogo eu tem não acho que ele tenha morrido não, viu? O Hug tá longe de ter morrido. De lore por enquanto, mas é claro que como qualquer jogo de mistério, ele faz com que, bom, quanto menos informação a gente tem, mais rasgado e aberto fica a questão do roteiro, então é possível atirar pra praticamente qualquer lado enquanto o jogo tá com apenas um capítulo lançado, como por exemplo, já existem mais de 500 milhões de hipóteses a respeito de tudo que foi apresentado dentro do jogo, todos os personagens, todos os plots, todas as informações e é claro, incluindo o novo personagem que foi anunciado agora, Mami Longlegs, que apareceu no trailer do segundo capítulo. Existem dezenas de hipóteses a respeito de quem ela é, o que ela faz, o que ela tá fazendo e qual a importância dela dentro do jogo. Seu mic tá estourado. Desculpa, gente. Vocês sabem que o meu microfone, ele é tipo o Hug, mano. Ele é controlado, ele tem vontades e razões próprias de existir, né? Então, de vez em quando, ele dá essa bugada e ele fica altíssimo. Porque sim, mano. Porque ele gosta de aparecer aqui nos vídeos. Mas vamos devagar, pensando no início apenas com o que a gente sabe de verdade sobre ela. Mami Longlegs parece ser a grande inimiga do segundo capítulo, já que foi apresentada dentro desse trailer e muitas teorias parecem apontar para a ideia de que a personagem possa ser uma antagonista bem importante. Existem inclusive teorias que apontam que ela possa ser a antagonista mais importante da história. Talvez uma vilã que tenha inveja da Pop, igual a gente viu na teoria passada. Não
não é impossível não, né? Apontando pra um ponto bem interessante que teve no trailer do capítulo 2, que passa meio despercebido, mas tá ali. Lá no comecinho do trailer, a gente consegue perceber os braços da personagem segurando um pequeno bonequinho do Huggy Wuggy e levando ele pra algum outro lugar. Essa cena parece ser construindo ao longo do trailer, já que a gente tem mais de um take disso, e é claro, a gente não sabe ainda se essa é de fato uma cena que vai rolar dentro do jogo, ou é só uma cena exclusivamente feita pro trailer pra poder fazer merchandising e etc. Mas é claro, muito se especulou a respeito dessa cena, porque dentro desse mesmo trailer, a gente tem um take único, muito escuro, mas se você clarear, a gente pode perceber vários bonequinhos diferentes. Vários Huggy Wuggies de cores diferentes, olha só. De Huggy Wuggies de cores diferentes. Todos aparentemente vivos e servindo como inimigos no mapa, atrapalhando a vida do protagonista. Dentro do trailer do capítulo 2, a gente também tem uma lagarta roxa estranha e um girassol que fica basicamente imóvel e que a gente nem sabe se é um inimigo de verdade. No entanto, tudo que essa ideia acabou passando é que no segundo capítulo a gente teria mais de apenas um inimigo pra perseguir a gente. Teríamos, é claro, um inimigo maior, mas também teríamos inimigos menores que podem vir atrapalhar nossa jornada. E essa ideia da Momi pegar um bonequinho do Huggy Wuggy e logo depois a gente ver vários deles vivos andando por aí, deu a ideia para as pessoas de que a Momi poderia ser quem está animando esses bonecos de alguma forma. Ela poderia estar controlando, mas o Huggy Wuggy normal, azulão, seria controlado pela Pop? Ou ele teria vida própria e não teria controle, assim como o Freddy no último FNAF, que ele não foi afetado igual os outros lá e não ficou atacado? Fazendo com que eles voltem à vida ou obedeçam ela de alguma forma, o que por si só é uma tese bem fraca que só pode ser mostrado no trailer, mas é claro, ainda assim é pensável. Das duas teses que foram apresentadas até agora, eu acho que a única que é muito óbvia que não vai ser esse tipo de coisa é essa estranha ideia de que a Momi vai ser o antagonista mais perigoso ou o antagonista mais importante dentro do jogo, simplesmente porque a gente ainda nem sabe quantos capítulos Pop Playtime deseja fazer pra sua história, então simplesmente assumir que o antagonista mais importante vai aparecer no capítulo 2 é um pouco precipitado demais, eu diria. Eu acho que esse jogo vai estar cheio de plot, mano. Cada capítulo vai ser um plot atrás do outro. E o vilão principal no final se pai até a gente, mano. Não duvido, viu? Da gente ser o dono da empresa. E a gente não sabe que tá jogando com o dono da empresa. Tentando arrumar a merda que a gente fez. Cara, tudo é possível. Eles não explicaram nada ainda. E ó, se for considerar um jogo normal, assim, que a pessoa leve, sei lá, umas 10 horas pra fechar, o capítulo 1 tá levando uns 40, 50 minutos. Mano, eles têm que lançar ainda mais uns 9 capítulos. Ou não, eles lancem uns 6, 7, sei lá, né? Agora, já a ideia dela controlar os bonecos pode ser pensável sim, porque a gente pode só pensar na seguinte ideia. O primeiro boneco vivo da Playtime foi a Pop, basicamente, e ela foi lançada anos antes do Huggy Wuggy. E a Pop literalmente era uma boneca viva, completamente viva, que como a gente sabe pela história, ela tá viva porque ela tem uma mente humana e órgãos dentro dela. Então o que levaria a gente a pensar que os bonecos que foram vendidos em massa do Huggy Wuggy, que praticamente foram a marca declarada da empresa por anos antes dos funcionários desaparecerem, o que faz a gente pensar que esse bichinho aqui seria feito com menos esmero do que a Pop? Na verdade, eu acho que ele pode até inclusive ser um avanço gigantesco em relação. Nós não fazemos ideia de como os brinquedos novos agiam, mas a gente sabe que, bom, o Huggy Wuggy grandão parece bem feito, né? Nunca tivemos nenhum sinal dentro do capítulo 1 desses brinquedinhos levantando. Tudo que a gente sabe é que eles ficam lá parados dentro das caixinhas deles e não parecem realmente ter algum tipo de vida. Por enquanto, né? Até o momento atual, né? Ah, isso vai dar muita reviravolta ainda, viu? Vai dar muito pano pra manga, você vai ver só. Mas a gente pode sempre se lembrar que eles podem simplesmente não ter almas humanas ali dentro, eles podem simplesmente estar desligados, e é claro que existe essa possibilidade de que a Momi Longlegs pode conseguir reanimar esses pequenos figures pra trabalhar com ela. Muita gente inclusive deu até a ideia de que a Momi pode estar controlando o Huggy Wuggy original e fazendo ele vir atrás da gente por conta das frases do trailer também, que dizem que desde o início ela está observando todos os passos do protagonista. Não sabemos se isso vai acontecer desde o início do capítulo 2 ou se realmente tá rolando desde o início da história. Sabemos muito bem que tem um... Olha, se ela tá observando a gente desde o começo, então ela é aliada da Pop. Porque ela basicamente leva a gente pra sala da Pop e praticamente obriga a gente a libertar ela. Então ela é aliada da Pop. Ou a gente tem dois cenários aqui que eu consigo enxergar dentro da minha limitação de pensamento. No primeiro, a Pop, ela vai ajudar a gente e ela tá controlando o Huggy Wuggy, ou o Huggy Wuggy é parceiro da Pop
E os dois, eles estão tentando arrumar as coisas, mas isso não faz sentido porque o Huggy é assassino. Talvez ele seja esse assassino, obriga a gente a sair correndo, porque se ele fosse bonzinho a gente não ia ligar. Tudo isso pra abrir a caixa da Pop. E a gente vai combater a Longlegs. E a Pop é a nossa aliada. Ou é todo mundo do mal, mano. E tá todo mundo querendo arrancar o nosso couro, basicamente, entendeu? Um monte de pessoas que aparentemente estão observando o nosso personagem, e se essa tal de Mommy for uma delas, não vai ser lá uma grande surpresa, né? Quanto às habilidades da Mommy que a gente tem confirmadas, bom, tudo ainda é meio incerto. A gente sabe pelo trailer que tem um monte de teias de aranha espalhadas pelo cenário, tipo, em praticamente todos os takes tem alguma teia de aranha escondida, e o próprio nome do capítulo em si é tipo, preso numa teia. O nome dela é Mamãe das Pernas Longas, e no primeiro trailer do segundo capítulo, a música que fica tocando ao fundo é A Dona Aranha Subiu pela Parede. Então, o mínimo que a gente pode esperar do personagem são habilidades de aranha. Qualquer outra habilidade em relação a isso, a gente não sabe e não tem nenhum tipo de confirmação. E a última coisa, que é a tese que as pessoas mais estão pensando completamente, inclusive na minha última teoria a respeito do capítulo 2, teve infinitos comentários falando pra falar disso, que é, no fim do trailer, a personagem aparece desde o início e faz a sua icônica frase dizendo It's been so long, que ironicamente parece uma referência daquela música antiga de Five Nights at Freddy. Porém, se a gente tentar levar essa frase um pouquinho mais a sério, bom, quando ela aparece de fato pela primeira vez pro protagonista, ela diz pra ele, já faz tanto tempo, e pra algumas pessoas isso claramente indicou a óbvia ideia de que, ok, ela conhece o protagonista então. Ok, isso realmente pode acontecer de fato, mas... Ela pode conhecer o protagonista porque ela pode ter sido um funcionário que trabalhou com ele há 10 anos atrás. E ele escapou, e esse outro personagem que virou a Mommy Longlegs, não escapou. Mas é realmente real ou fake essa ideia? A ideia se torna completamente incerta justamente porque antes dela falar isso daí pro personagem, ela diz, bom, uma nova pessoa pra brincar e etc, o que dá a ideia de que ela pode tanto conhecer nosso personagem Lendo quanto ela direito pode... a carta do início, dá pra ver que ela tá cheio de erros de gramática, e o Corey acha que foi proposital a carta estar assim. Tá, mas, ô Júlio, legal, bom ponto. Mas o que isso muda na teoria? Tipo, tá escrito errado porque foi uma criança que escreveu, basicamente? Ou tá escrito errado porque foi proposital ele achar que foi uma criança que escreveu? Porque do jeito que tá escrito, pelo menos eu não tive dúvidas de que foi alguém que trabalhava na empresa, não uma criança órfã que escreveu, entendeu? Não sei. Não conhecer, e ter dito que já faz tanto tempo pode ser simplesmente uma frase sendo citada porque já faz tempo que ela não se encontra com seres humanos de verdade. Agora, o fato dela conhecer o nosso personagem já é uma coisa que eu diria que pode ser mais importante, afinal de contas, nós, como protagonistas, somos um ex-funcionário da Playtime Company. Não sabemos até que ponto essa personagem nova aqui, a Mommy, também pode ter sido uma humana. Até o momento, todos os bonecos que a gente encontrou dentro do Pop Playtime provavelmente já foram humanos até certo ponto. Então, se essa personagem aqui era uma funcionária, então faria sentido ela conhecer um dos ex-funcionários, É o que eu certo? falei. Agora, se ela for um humano, bom, vai ser um humano novo introduzido dentro desse novo capítulo, porque a gente não tem praticamente nenhum humano novo pra ser introduzido dentro dessa história até agora. O único humano que a gente realmente sabe que tem toda a pira de ter se tornado um brinquedo até o momento É a que a gente acha que virou a Pop, a mina lá que eu esqueci o nome que ele vai falar. foi a Stella Graber, personagem Graber. apresentado lá dentro do capítulo 1 de Pop Playtime. E existem sim teorias dizendo e apontando pra ideia de que a Stella Graber não seja a boneca Pop, mas sim que ela seja a Mommy Longlegs, o que sinceramente eu acho que seria um pouco viajado e desconexo, até porque se isso rolar, a Pop literalmente perde todo o charme dela como personagem. Ela basicamente se tornaria só uma pessoa normal que virou um boneco e não tem mais nada de especial além disso. E por que ela estaria presa no bagulho de vidro? Mas sim, pode ser um tanto quanto provável que esse tipo de coisa aconteça. Afinal de contas, até onde a gente sabe, tudo que a gente tem a respeito da Stella Graber de informação é que ela era uma pessoa que não gostava da ideia de jovens terem que envelhecer e morrer, e ela tinha bastante medo da morte, e provavelmente foi transformada em um brinquedo. Qual brinquedo ela foi transformada, a gente não faz ideia. Tudo que a gente tem feito até o momento é simplesmente chutar a ideia. Afinal de contas, a Stella Graber e a Pop têm a mesma dubladora, então, né? Pô, aí matou a pau, pô. Não é possível que a... Nossa, ok. Eu não sabia desse detalhe, de que a Stella e a Pop era a mesma dubladora.
Não é possível. Não é possível que não seja. Encaixa perfeitamente. Se a personagem da Mommy for humana, bom, é totalmente compreensível que ela conheça o nosso personagem por ser um ex-funcionário e etc. Nada é tão absurdo assim. A única coisa que realmente importa pro público agora nesse lançamento é saber o nível e taxa de importância desse personagem. Já que as informações que a gente tem dessa coisa aí de marca de chiclete de Bubalu é literalmente um trailer com uma aparição e alguns segundos. Nossa, mano, 31 milhões de visualizações em 2 semanas, mano. Os caras estouraram com o Pop Playtime, hein? A minha ideia em relação a esse personagem é que ela vai ser literalmente a mesma coisa que a Pop foi no capítulo 1. Ela vai ser um inimigo grande ou um personagem de grande destaque no capítulo 2, feita pra poder dar um hype no personagem que for aparecer no próximo capítulo. Sim. E isso, consequentemente, até que a gente chegue no último capítulo em relação do que aconteceu. Eu acho que ela vai ser uma humana? Acho que provavelmente, no entanto, não acho que ela vai ser uma nova humana em si. Tenho muito mais certeza de que ela vai ser simplesmente um personagem novo, incrementado e já descartado talvez, quem sabe, no próprio capítulo onde ela apareça. Mas claro, isso é só uma suposição minha. Eu queria saber de vocês o que acham que é a Mommy Longlegs. Acham que ela vai ter realmente uma importância minimamente destacável ou que ela vai ser muito mais importante do que parece? Bom, eu não faço ideia, mas e vocês? Sinceramente, eu acho que ela não vai ser a vilã principal. Não vai. Não apareceria tão cedo assim. Eu acho que ela pode ser a nossa primeira boss battle, tá ligado? Dentro do jogo. Não sei de que forma, mas ela talvez aparecendo no final do capítulo 2, a gente enfrentando ela. Cara, é tipo os animatrônicos, tá ligado? Do Security Breach lá, que a gente vai matando um por um, sabe? A gente vai se livrando dos inimigos ali. E tem uma questão muito importante que foi falada, que é o seguinte: assim como ela vai ser uma vilã importante, assim como a Pop foi no capítulo 1. Mano, a Pop não foi nada no capítulo 1. A Pop não foi absolutamente nada. A única coisa que a Pop faz é falar: você abriu minha jaula. Só, acabou. A gente não enfrenta ela, a gente não interage com ela, a gente não fala com ela, ela não responde a gente. Acontece nada. O Huggy Wuggy é o destaque do capítulo 1. E não a Pop. A Pop, mano, você até esquece que tem a boneca. No final eu cheguei e falei: nossa, a boneca é verdade. Não acho que ela tenha sido uma grande inimiga do capítulo 1. E assim, o fato de ter aberto a jaula e acabou o capítulo, a gente fica na dúvida. Ela é aliada e ela fez o teatro e as coisas e manipulou o Huggy Wuggy. O Huggy Wuggy tá com ela pra que a gente liberte ela, pra ela ajudar a gente. Ou a batata já assa no começo do segundo, que se ela for vilã, a gente, ó, toma, mano, bonito. Porque ela parece ser poderosa, senão ela não estaria presa onde ela está presa. Cheio de coisa, não entre, não vá, não faça, não fale, não abra. Entendeu? Pelo menos isso é o que eu penso. A Mommy Longlegs, ela pode ser uma rival da Pop. Ela pode ser um boneco frustrado. Ela pode ser... Putz, ela pode ser alguém que era muito importante na empresa e o dono da empresa... sabia que Poppy Playtime 2 tá nas Team, mas ainda dá pra comprar. Mano, meu amigo achou nas Team. Mas não é Pop Playtime 2. É o Pop Playtime capítulo 2. É o Pop Playtime 1. É o jogo normal. Aí tem o capítulo 1, 2, vai ter 3, 4... Até o 4, 5, acho que vai ter, né? Não é possível que termine tão cedo assim. Até porque os caras estouraram, né, velho? A franquia já é um absurdo, né? No mundo, assim, basicamente. Então é isso. Os caras vão aproveitar o hype, com certeza. E tomarem que continuem fazendo um trabalho muito bom, com uma história bem legal, entendeu? Tomara que a história faça sentido no final. Eu vou ficar muito triste se for, por exemplo, igual eu quando assisti o Core contando a história do FNAF, eu fiquei absurdado como as coisas, elas simplesmente não fazem sentido e eles tapam um buraco da história com... De alguma forma, William Afton entrou dentro da placa dos animatrônicos. Mano, mas como? De alguma forma. Ah, mano, aí não justifica, entendeu? Eles têm muito potencial, eles têm a faca e o queijo na mão, eles têm um roteiro que dá pra ser fechado todas as pontinhas assim, sabe? Não ficar sem ponto, ficar com ponto aberto. Óbvio que sempre vai ter alguma coisa, fala, putz, mas isso aqui? Fala, nossa, é verdade. Isso aqui não faz muito sentido porque é um videogame, é um jogo, não é a vida real. Mas, de qualquer forma, dá pra trabalhar bem, entendeu? Eles estão com muito potencial, eles estão muito hypados. A criançada tá adorando o Pop Playtime, tanto que a gente consegue ver que o Pop Playtime em si, ele tem muito potencial de superar o FNAF.
tem potencial infinito de superar o FNAF. E sabe por que eu digo isso? Porque, mano, se você pegar qualquer aplicativo de celular, jogo de celular, esses jogos aí que fazem... É jogo pra botar anúncio só. Esses jogos que ficam colocando personagens de outras franquias que eu trago no meu canal, vocês vão ver que, mano, tem muito mais do Pop Playtime, do Huggy Wuggy do que de FNAF. Eu digo isso por experiência própria. Foi muito mais difícil encontrar jogos com coisas do FNAF do que jogos com coisas do Pop Playtime. Tanto que eu já fiz um monte de vídeo dos jogos pirateados do Pop Playtime. Tem o Pop Playtime de luta, tem o Pop Playtime de kart, tem o Pop Playtime de corrida, tem o Pop Playtime de música, tem o Pop Playtime que você desafia os outros, tem o Pop Playtime de tudo. Eles colocam o tal do Huggy Wuggy, mano. Entendeu? É um negócio maluco, eu nunca vi um negócio tão hypado assim. E por isso que eu tô trazendo pra vocês também, pô. Eu fico muito feliz de entrar cedo nesse barco. Porque na época do FNAF, mano, eu não ligava pro jogo, né? Eu joguei o Security Breach, entendi a história, mas, mano, eu não tenho propriedade nenhuma, eu não joguei os primeiros jogos. Cara, tipo assim, é coisa de muitos anos atrás que eu perdi. Já o Pop Playtime, não. Então eu quero entender a história, eu quero estar por dentro. É assim, né? Mais ou menos, porque eu não tinha visto o trailer do capítulo 2 ainda. Mas eu quero me inteirar mais, começar a trazer mais conteúdo desse jogo pra vocês, porque eu acho que é um jogo de terror indie com potencial infinito, mano. Fazia muito tempo que não tinha uma parada assim, explodida desse jeito, vocês não acham? Comenta aí, comenta aqui embaixo no vídeo, depois quando sair no canal de lives. E é isso, gente. Essa é a minha opinião.